Hoje eu tenho como convidado ele, Eduardo Barbosa, esse cara que é um músico e pesquisador, né, da música paraense de modo geral, e a gente vai poder conversar um pouquinho mais e entender sobre a nossa música, a música paraense, a música que contagia, né, a nossa região do estado do Pará. E eu vou ter esse cara como convidado muito especial. Fala, meu amigo! Tudo bom, pessoal? Boa noite. E aí, Rolão, tudo bom? Fala, Eduardo, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo na nossa live. Queria aqui primeiramente agradecer você ter aceito esse convite. Já mandei uma mensagem para você na madrugada, que eu fico pesquisando na madrugada, né? E aí mandei um convite para você de cara aceitou, né? E foi, assim, fiquei muito feliz e eu acho assim, que a gente tem um assunto aí muito bacana para conversar e fazer o nosso público aí entender sobre um pouco mais sobre a música paraense, né? Sim, com certeza. Eu quero agradecer o convite. Para mim é sempre muito bom falar sobre a nossa música, sobre a nossa cultura, todos os aspectos que envolvem ela. Eu acho, inclusive, importante que todos falem sobre. Eu não acho que os músicos deve ser um assunto restrito aos músicos, ou aos pesquisadores, ou aos artistas em geral. Eu acho que não, acho que toda a população do estado do Pará deve entender o que é a sua música paraense, o que é as dinâmicas da sua própria cultura, aquilo que se consome. Então, para mim, é sempre um prazer estar falando sobre, explicando sobre, e aprendendo também, né? Porque o conhecimento ele não é de cima para baixo, né? Ele, na verdade, ele é horizontal e todos estamos iguais, apenas com experiências diferentes. Perfeito, perfeito. É isso aí, muito bacana. E deixa eu te falar, assim, eu tenho uma curiosidade, eu já fui de banda, né? Eu te contei um pouco da minha história, banda Ah, Sayonara, banda Calypso, e era contado no dedo, nos dedos, quantos de fato eram pesquisadores sobre a nossa música, né? Tocavam ali, tipo, tocava para ganhar o dinheiro, pegava o cachê e ia embora para casa. Era, sim. né? E assim, como foi que você teve interesse de ser não só um músico, mas uma pessoa que pesquisa também sobre o que está tocando, né? Pois a pesquisa me surgiu como uma necessidade no meu próprio trabalho, né? A gente sabe que a música paraense de uns anos para cá ela se tornou extremamente popular, né? Ela se tornou algo muito grande, algo midiático, teve exposição nacional. Na verdade, a música paraense ela sempre teve esses altos e baixos nacionalmente, né? Uhum. Teve ali o Beto Barbosa, aí depois tu vai ter a Calypso, depois tu tem a Gabi Amarantos, o Dona Onete. Não é algo Sim. linear, é algo que oscila. E assim, é um mercado competitivo. É um mercado competitivo de pessoas muito boas, muito competentes e que, assim, você precisa estar a nível para estar nesse mercado também, né? Como qualquer profissão, você tem que se especializar, você tem que fazer seu corre. E Beleza. então, na época eu estava tocando no Paracaribe, que era uma espécie de laboratório musical da Iva Roth, lá no Instituto de Artes do Pará. A gente trabalhava com essa música paraense com influência caribenha. E ali eu percebi que para eu entender melhor e ter um diferencial no mercado, eu precisaria pesquisar, eu precisaria abrir o leque, porque guitarristas tem muito, né? Eu toco guitarrada, eu participo do clube da guitarrada, que é a reunião de quase todos os caras da guitarrada daqui da cidade. Toco também meu trabalho, mas não pode ser só isso. Então eu falei, bom, vou passar a pesquisar, até mesmo para entender mais. E eu fui percebendo que isso poderia também ser uma vertente do meu trabalho. Poderia ser mais uma faceta. Não sou só um cara que toca. Então, não que isso seja pouco, né? Uhum. Porque todo músico tem um domínio incrível da sua própria cultura, mesmo que empiricamente. Sim. Mas eu queria entender academicamente isso, né? E na época que eu entrei no Paracaribe, eu tinha acabado de me formar. Eu sou formado em música pela Universidade do Estado. Show. E eu falei, bom,
eu vou meter a cara. Então, em 2017, mais ou menos, eu comecei a pesquisar a fundo mesmo. Beleza, Meter beleza. a cara. Deixa eu te interromper, então, já como tá falando da tua história, se apresente para nossa galera aí que está assistindo a gente. Eu tenho certeza que essa nossa live, como eu te falei, né, eu vou salvar e compartilhar para outras redes sociais, para que a gente possa ter o entendimento cada vez mais profundo da nossa cultura. Então, manda ver aí, se apresenta aí. Você gosta de ser chamado por Eduardo ou Barbosa? Qual dos dois? Olha, pode ser tanto Eduardo quanto Barbosa. Fica a escolha do cliente. Mas eu sou Eduardo Barbosa, tenho 28 anos, sou guitarrista, sou pesquisador musical, sou formado em música pela Universidade do Estado, sou pesquisador, inclusive, pelo CNPq, né, que é a Plataforma Nacional de Pesquisa. Eu sou vinculado ao Grupo de Estudos Musicais da Amazônia, que é o GEMAN, onde do ano passado até o início desse ano nós realizamos a pesquisa A Cúmbia em Belém do Pará para entendermos como a cúmbia se desenvolveu e se desenvolve na nossa região e como ela influi nas nossas práticas. Concluímos agora recentemente, antes da pandemia, e estamos tentando aprovar aí um projeto de pesquisa agora sobre o merengue. Também o merengue aqui, né? Não bem o merengue do Caribe, sim, mas assim, como o merengue se desenvolve aqui. Eu tenho também meu trabalho particular de guitarrada, né? Lancei uma música recentemente no Spotify, né? Boiuna, que é uma guitarrada moderna, com influência do pop eletro. E é isso, basicamente. Pô, bacana. Então, assim, essas tuas pesquisas é fruto de um grupo que vocês têm, é isso? Também. Eu comecei a pesquisar por conta própria em 2017. Em 2018, eu fiz a seleção para o GEMAN, passei como pesquisador externo. E em 2019 nós iniciamos a pesquisa, né? Então, eu digo assim, eu sou pesquisador tanto academicamente quanto por motivação própria. Por paixão, porque né? Eu realmente acho que todo músico precisa ser. Todo músico precisa ser um pesquisador. Ele precisa estar inteirado naquilo que ele faz. E você vai estar inteirado com isso a partir da pesquisa. Perfeito. Sabe? Ela sendo acadêmica ou não. Tu, por exemplo, provavelmente tu tem tuas próprias pesquisas sobre dança. Uhum. Isso te torna pesquisador também. Tu estás exercendo o ofício da pesquisa. Tu tens um método, tu tens um embasamento, tu tens fontes. Então, tudo isso é pesquisa. E isso é importante, porque isso dá profundidade para o trabalho. O trabalho ele sempre precisa ter profundidade. Show, show. Então, vamos lá, Eduardo. Vamos começar, tem muita coisa aqui para a gente falar, tem muita pergunta que eu tenho aqui, mas vamos começar com o nosso brega, né? Vamos começar com ele. Sim. Eu vi uma pesquisa no seu Facebook, no seu Instagram, falando um pouco sobre a trajetória do brega, mas mais voltado para o tecnobrega, né? Mas vamos começar lá do início. Conta aí a sua experiência, a sua pesquisa, lá do iníciozão do brega, raizão, e vem trazendo de lá para cá para a gente. Vamos lá. Bom, a minha pesquisa sobre o brega, né, ela, assim, independente dos conteúdos que eu tenho colocado, ela parte de uma linha cronológica. Eu tento dar uma linha cronológica ao brega. E ele começa ali nos anos 80, né? Nossa primeira geração de brega aqui no Pará, ela começa especificamente nos anos 80. Você vai ter o Mauro Cota, você vai ter o Ted Max e uma infinidade de outros artistas. O Franquito Lopes, ele já está aparecendo também ali, apesar do Franquito Lopes não ser paraense, ele ser de Goiás, mas ele vai fazer carreira aqui. Ele vai gravar pela Gravação e vai ter toda uma profusão de discos a serem lançados por aqui, ao ponto dele ser considerado, inclusive, um artista paraense, né? Uhum, sim. E aí, a minha pesquisa começa aí, entendendo o que aconteceu, o que motivou essa onda do brega aqui. Porque foi uma onda. Assim, todo mundo resolveu fazer brega. E era engraçado que tinha muita produção de brega, porém, ela não era voltada para a classe média. A classe média, ela tinha um afastamento desse brega. Não gostava de jeito algum. Rejeitava, assim como rejeitava a guitarrada, as lambadas, que aí
entende-se por lambada os gêneros musicais do Caribe que chegavam aqui. E, enfim, quando a gente chega nos anos 90, né, o brega ele passa por uma transformação muito grande. Né? A transformação qual é? Ele começa a colocar uma linguagem regional mais escrachada. Obviamente, né, ali nos anos 80 existia uma influência regional do brega. Né? Não tem como dizer que o brega feito aqui no Pará não vai ter uma influência do próprio Pará. Mas essa influência começa a ficar evidente mesmo nos anos 90. A partir de 95, bora dizer aqui. Que é quando vai subir o Roberto Vilar. Roberto Vilar já estava por ali. Ele não estreou ali em 95. Mas o disco de impacto dele, né, A Nuvem, né, que tem o Tony Brasil nos teclados, tem o Chimbinha na guitarra. É uma galera muito safa. Muito boa. Da pesada, né? Muito da pesada. Muito. E é uma galera que vai revolucionar tudo. Né? Porque quando eles fazem ali, o que eles fazem? Eles já aumentam o BPM, que é a batida por minuto, ou seja, o tempo da música, começa a ficar mais acelerado. O Chimbinha começa a colocar fraseados da guitarrada no brega. Né? Ele pega as influências do brega, de tudo aquilo, mas ele começa a colocar uns fraseados de guitarra de origem paraense, da guitarrada, que tem também... Então quer dizer que a guitarrada também influenciou o nosso brega. Tem influências aí musical. Muito, ela influencia muito. O caráter solista da guitarra, né, essa guitarra solo, né, sempre aparecendo, é uma característica da guitarrada. Né? A gente tem uma tradição de guitarra solista muito grande aqui no Pará. Né? A guitarra ela é muito presente nas nossas músicas desde sempre. Então, isso é trazido para o gênero. O Chimbinha é o cara que vai idealizar essas guitarras, que são as guitarras, inclusive, que nós utilizamos até hoje, né? O pensamento de como usar essa guitarra. Então, ali começa a diferença. Acelera a batida, ele começa a colocar mais fraseados de guitarra, as temáticas mudam. Né? Tu vai perceber nos anos 90... a temática do brega voltada para o regional mesmo, assim, utilizando elementos e agentes, né, personas da nossa cultura, que só a gente entende. Por exemplo, pirangueiro. O que é o pirangueiro? Né? Pirangueiro é o cara que vai no vácuo de todo mundo, ele chega e não paga nada, mais bebe com todo mundo, fuma, come da comida da galera. Se tu chegar para um paulista, o paulista não vai saber o que é o pirangueiro, mas a gente sabe. Sim. Isso é uma característica do nosso brega. Show. Como também tem a varejeira, né? Como também tem a varejeira. Que é uma coisa nossa. E tu chega no tecnobrega, né? O tecnobrega ele começa a aparecer também ali nos anos 90. Pouco que a gente sabe. Pode falar. Entendi. Aí então tinha o brega, essa mudança já foi pro brega pop, não é isso? Isso, brega pop. Perfeito. Brega pop. E aí, uma pergunta aqui. Brega, tecnobrega ou calypso que veio surgindo logo depois do brega pop? Olha, assim, é complexo tu bater assim, olha, aqui nessa data surge isso. Porque essas transformações culturais, elas ocorrem de uma maneira paralela. Né? Vou te dar um exemplo. A gente está tendo o brega pop ali, que logo depois ele vai gerar o brega calypso. Mas ali por 97, 98, o Tony Brasil lança um CD que tem características do tecnobrega já. Ele faz 97. 97, 98, ele já está aparecendo ali com bregas com base programada, que é a base do tecnobrega. Sim. Com instrumental todo baseado em bases eletrônicas. Isso é o início do tecnobrega. Tá, e que tu fala isso naquela tua pesquisa, né? Que o Tony Brasil trouxe essa forma de gravação para dentro de Belém, até para diminuir os custos nossos artistas, né? Porque é caro tu ter uma banda para gravar em estúdio, fazer show. E assim, segundo as minhas pesquisas que ainda estão em andamento, então assim, ainda estou tateando ali. Né? Isso eu só pretendo lançar em um artigo. Espero que não muito tarde.
há indícios de que já existia brega com base programada em 1994. Caramba, tinha 10 anos de Entendeu? idade. É. Ou seja, anterior até o brega pop. Né? Mas aí não tem, obviamente, como tu falar que isso daqui já era tecnobrega, não. Eu entendo o tecnobrega sempre por um conceito também, né? Por exemplo, o Nelsinho Rodrigues, em 1999, ele lança o Gererê. O Gererê é todo em base programada. Eu falo CD, entendeu? O Gererê, o CD inteiro. É todo de bases programadas. Mas tu escuta ali, o Nelsinho Rodrigues está cantando brega pop. Mas são bases programadas. A Ana de Oliveira, também tudo base programada. Porém, Aninha, né? Isso, a Aninha. Aninha. E o que acontece? Tudo base programada. Porém, ainda é brega pop. Então, Perfeito. assim, tu vai vendo que essas coisas, elas são linhas muito tênues, que assim, aí surge uma característica muito gritante, aí muda. E isso vai surgir em 2001 a 2003, que aí tu tens o Tecnobrega, que é o brega com influência do house, do dance e da techno music. Aí realmente muda, assim, se estabelece ali. Mas tu também tem o primórdio disso, tu vai ter a banda Açaí Machine, né? Açaí Machine. Que é com o Tony Brasil, é com o Luiz Nascimento. O Luiz Nascimento vai depois produzir a banda Floresta Nativa e anteriormente produziu a Cheiro Verde. Então, assim, é tudo muito conectado. Tá todo mundo muito conectado nessa parada. Entendi. E essa gravação programada não prejudicou vocês, músicos? Olha, falando pessoalmente por mim, para mim ajudou. Mas tu tá trabalhando eu trabalho dessa forma. Perfeito. Assim, às vezes eu vou com banda, mas, por exemplo, o trabalho que eu lancei agora, ele é metade orgânico e metade programado. Né? O baixo é real, a guitarra base e solo é real, mas, por exemplo, bateria é programada, sintetizadores são programados. Eu acho que isso facilita. Eu acho que isso facilita pra caramba. Entendi. E aí, tipo assim, fica 100% programado, ou entra uma metaleira, ou entra uma guitarra, como é que fica? Varia, olha, eu no caso, eu misturo, né? Eu já toquei, assim, por exemplo, com formação inteira de banda, baixo, bateria, percussão, minha guitarra, porém com um tablet. O tablet soltando o resto do que a gente precisava, os sintetizadores, os teclados, os syncs, programações, metal. Já trabalhei também só com a guitarra e o acompanhamento digital. Então varia muito. Eu acho que varia também do trabalho que tu queres. E varia do artista também, da proposta do artista. Se tu pegar a galera do Tecnobrega, eles usam muito base programada. Sim. E tu não acha que esse formato perde um pouco, fica muito quadradinha a música? Tu não acha que ela, com banda tocada, swinga mais, entra mais? Me dá a diferença disso aí, de banda e de programada. Assim, o programado tu vai ter, por excelência, né, o maior som sintético. Né? Porque não tem, o computador ele não vai improvisar contigo. O computador ele tá soltando o que está feito. Né? Dependendo da proposta e dependendo do público, rola. Se o público está indo lá para ver aquilo, eu acho válido. Agora, um público que não é dessa pegada, por exemplo, quer ver bandão mesmo, a banda torando, que aí a banda torando, tu vai ter improviso, tu vai ter erro, tu vai ter acerto. São as coisas orgânicas que a gente espera ver, com o ao vivo. Sim. E aí eu digo sempre assim, são vertentes diferentes, né, do que cada um quer. Né? Se tu queres algo mais experimental, eu sugiro que tu faças uma parada mais eletrônica, que é que eu faço. Eu gosto de um som mais experimental, mais futurista. Agora, se tu quer uma parada tradicional, porradão, é banda, cara. Banda mesmo, mete os metais lá e ficha. Entendi. Só tirar uma dúvida aqui. Tá com eco aí, galera? Minha voz? Tirei o fone aqui. Mas não sei se... Sou eu ou tu que tá com eco? Não, acho que é o meu que tá com eco. Deixa eu desligar as coisas aqui perto de mim. Mas enfim, vamos lá. Bora. O foco não é no meu eco, não. O foco é no seu conteúdo, que é de excelência pra gente.
E aí, vamos lá. Ó, E aí Santa veio tá dizendo que Calypso, tá com eco. Tecnobrega, e a partir do Tecnobrega, o meu tá com um pouquinho de eco, a galera tá falando aqui. A partir do Tecnobrega, me fala um pouco assim do extremo que eles foram, né? Que depois a gente também ficou bastante com a dança, né? Que foi pro lado do treme. A gente perdeu muito a dança 2. E me conta um pouco disso aí, como foi para vocês músicos ter esse lado aí do Tecnobrega assim ligado no 220. Pois é. No meu caso, eu não peguei essa época, porque eu era garoto. Eu peguei assim de escutar. Obviamente, nós temos os reflexos hoje do que acontece, né? A gente ainda tem, a gente tem um Electromelody agora, né? Que é uma coisa super acelerada e tudo mais. Assim, eu acho que são dinâmicas sempre distintas, né? Eu acho que a proposta dessa atual produção do que seria o Electromelody já não seria mais o Tecnobrega, né? Eu acho que vai de acordo com o que um público específico está esperando. Assim, eu não vejo com maus olhos, nem com bons olhos. Eu vejo como diferenças, né? Acontece e acabam se dinamizando de formas, às vezes, que a gente não espera que vá acontecer. Mas acontece, né? Assim, o Electromelody, né? Ele tenta ter uma conexão muito grande com uma coisa já mais nacional, né? Ele tenta conversar com o funk, ele tenta conversar com outras linguagens. Eu acho assim, faz sentido. Porque se tu pegar a guitarrada, por exemplo, a guitarrada, quando ela surge lá em 1978, nem era guitarrada, né? Lambada. A guitarrada dos anos 80. Quando tu pega lá em 78, Lambadas das Quebradas, do Mestre Vieira, tinha influência da Jovem Guarda, tinha influência do choro, tinha influência do mambo, tinha influência do merengue, tinha influência do carimbó, que eram todas músicas que estavam muito em alta. E eu acho que isso vai acontecer agora também. Inclusive, é uma brincadeira que eu sempre faço. Se os mestres da guitarrada surgissem hoje, se o Vieira surgisse agora em 2020, ele ia estar tocando a guitarra paraense misturada com sertanejo e funk, provavelmente. Não tem como fugir. Entendi, perfeito. Vamos lá. Agora me conta assim, o que tu acha do cenário do Brega? O meu tá com muito eco, eu tô escutando daqui, mas vamos lá, vamos continuar. O cenário do Brega hoje, assim, porque hoje a gente percebe que banda realmente caiu muito, né? Uhum. A gente tem poucas aí que ainda estão tocando. As aparelhagens também deram uma caída. Hoje eu vejo que o Brega Baile, o Brega Passado tá em alta, pelo menos para nós da dança. Como é que você vê o Brega hoje? Assim, uma opinião bem particular minha, tá? Assim, pode até ser que seja diferente isso, mas eu vou te falar por uma percepção que eu tenho, que é uma percepção muito pessoal. Eu acho que o Brega está tentando se reinventar. Eu acho que essa é a situação do Brega atualmente. Ele está tentando se encontrar, porque assim, eu acho que em alguns momentos, e isso acontece com todos os gêneros, inclusive antes deles se reinventarem, eles acabam por um momento caindo no mais do mesmo. Significa que o Brega é mais do mesmo? Absolutamente não. Mas eu acho que o pessoal está tateando ali uma coisa nova. Eles estão nessa busca. Então, eu entendo o cenário atual dessa forma. A gente tem o Cabaré do Brega, que é uma pegada mais ali no Brega Pop, Brega Calypso, né? Tenta resgatar esse espírito. Né? Esse espírito, né? Tu vê a Gabi Amarantos voltando já com o Tecnobrega. Ela tentou fazer um Tecnobrega. Tentou não, ela fez um Tecnobrega ali, nessas novas músicas. Assim, a galera está tentando chegar em uma solução. Eu acho que, em alguma hora, algo novo vai aparecer. Assim, isso é uma dinâmica muito comum da cultura e das artes, principalmente na nossa música, né? Tu reparas que a nossa música está sempre em transformação. Vou te dar um exemplo.
Tu pegas ali os anos 70, tu tem um Pinduca. Pinduca torando ali, fazendo CD pra caramba, sucesso que só. E vai ter uma galera tentando imitar o Pinduca, né? E aí essa onda do Pinduca vai influenciar uma outra galera e vai surgir a lambada, né? A lambada ali do Vieira. Apesar de que o Pinduca já tinha lançado uma música com o nome Lambada em 74, não, 76, perdão. E aí tu vai ter ali o Vieira, 78, e nos anos 80 já muda de novo. O pessoal já pega uma influência da cúmbia, já vai pegando outras vertentes. Aí nos anos 90 tu já tem um brega que ele é diferente. E nos anos 2000 tu já tem o brega misturado com tecnologia. Então assim, tá sempre se modificando. Às vezes em espaços de 10 anos, às vezes até menos. Eu acho que isso está para acontecer com o brega. Sim, eu acho também que o brega de fato nunca foi para rede nacional de brega, conforme brega. Isso aqui é brega, gente. Sempre foi maquiado como calypso, como tecnobrega, mas o brega nunca de fato estourou. Então eu faço muito link com isso que tu estás falando, né? Que sempre está se reinventando e tendo um nome diferente para dar uma vertente do brega. Mas, tipo, não tem um artista, pelo menos que eu me lembre, que fez sucesso nacionalmente com o brega, assim, tirando o Reginaldo Rossi, Amado Batista, mas daqui do nosso estado, né? Do estado do Pará. Tem isso também, isso não é uma mentira. A própria Calypso utilizou a ideia do Calypso, assim, a princípio de forma acidental e depois consciente, óbvio, né? Sim. Que se eles usassem o termo Calypso, eles não receberiam o preconceito do Sudeste. Né? O Sudeste não entende o brega como a gente entende. Para eles, o brega é uma coisa pejorativa mesmo. Então, qual foi a saída deles ali? Muda o nome. É o mesmo produto, é tipo aquilo, eu vou te dar sorvete, só que eu vou dar um outro nome. Vou dizer que não é mais sorvete, que é um creme gelado. E aí tu vai consumir aquilo. Mas é sorvete. E foi o que aconteceu com a Calypso, né, cara? A Calypso, ela pegou esse time e falou, olha, a gente consegue furar esse bloqueio se a gente mudar de nome. É a mesma coisa do tecnobrega, né? É uma vertente do brega, eu considero como um gênero próprio, mas assim, meio que se fugiu um pouco ali de dizer que é brega de fato, né? Tentou maquiar um pouco também. Eu acho que é um pouco de medo da rejeição, porque ela é real. Mas eu acho também que tu tem que falar o que é, sabe? Não adianta tu ficar com meias palavras, não adianta tu fugir disso, porque não muda os fatos. Né? Não muda. É o que é, não muda. Com certeza. E eu lembro também de uma época que os artistas paraenses estavam tentando mudar o nome de brega. Não sei se você é dessa época. Amazon Music. Isso, tentavam mudar, né? Josué aqui, ó, professor de dança, comentou... Acho que o Vanderlei Andrade foi o que chegou mais perto. Realmente, ele teve uma fase ali, Faustão, né? Entrava... Só que ele vendia o brega mesmo de ser brega, né? A forma de figurino, cabelo. E discurso, Eu estava conversando isso ontem. Sobre essa situação. Estavam me falando ontem sobre essa situação do Vanderlei no Faustão. Né, que ele foi mesmo e deu a cara a tapa assim, do que é o brega, né? Aquela coisa excêntrica, aquela coisa super cheia de excessos. E assim, não adianta criticar, falar, é espalhafatoso. Por exemplo, tu pega a Lady Gaga faz exatamente a mesma coisa que a galera do brega faz há 20 anos, pô. Uhum. Há 20 anos, sabe? A Joelma tá cantando essa pedra, olha, tem muito tempo, sabe? Então não adianta esse papo assim, de porque tinha que mudar, tinha que ser. Não é. É o seguinte, a região norte, o Pará, né, incluso na região norte, nós somos a periferia nacional. Nós somos meio que deixados de lado. Nós passamos por um isolamento sociopolítico, econômico, cultural muito grande. Muito grande. Eu sempre dou como exemplo, por exemplo, a Belém Brasília. Né? A Belém Brasília, ela foi construída ali na segunda metade do século XX. Foi a primeira via, de fato, né? A primeira estrada que uniu, né? O Brasil com o Norte. O Norte estava simplesmente excluído. Então, assim, existe um certo receio do que é daqui. Um preconceito mesmo, sabe? Sim.
Mas é aquilo, a gente não pode se esconder, a gente tem que assumir o que é. É isso e pronto. E a gente precisa de mais pessoas como nós, né? Que propaga o brega, que pesquisa, que vai em busca, bandeira, né? E assim, eu sinto uma falta gigante que, vamos lá, vamos fazer uma análise rápida pelo Brasil culturalmente. A gente vê aí o Rio com o carnaval, a gente vê Recife com carnaval, Salvador com carnaval, Amazonas com boi, e a nossa cultura não fica atrás de nenhuma delas. Claro que não, entendeu? Claro que não. Mas só que assim, falta pra gente, eu acredito muito, ter uma comemoração da nossa cultura também, ter um momento. E assim, parece que entra governo, sai governo, a gente não consegue ter pessoas que possam produzir uma semana, um final de semana de um grande espetáculo da nossa cultura, né? Eu sinto assim uma falta gigante disso. E cada vez mais vai ser um evento nacional, mas que a gente vai trazer, botar os olhos para cá. A gente tem ali o Círio de Nazaré, mas que é religioso, não é cultural, não é a nossa dança, a nossa música. Então, assim, eu sinto que o governo deixa isso escapar pelas mãos, mas as pessoas, de modo geral, uma grande parte, né, elas apoiam a cultura paraense, né? Eu tenho isso dentro da minha rede social, por exemplo. Eu coloco um vídeo meu dançando samba de gafieira, zouk, qualquer outra coisa. Pô, é legal, muita gente comenta, vem, compartilha. Mas, cara, quando eu coloco um brega, quando eu coloco um merengue, quando eu coloco coisas que são regionais, atinge números, assim, absurdos. Do quantas pessoas querem ver isso, assim, exposto, entende? É uma necessidade do paraense. É uma identificação, né? Porque a partir do momento que o teu trabalho ele mostra, né, algo que é referente à nossa cultura, gera a memória afetiva, o vínculo, né? Tu te sente pertencente àquilo. E eu acho que a gente levanta a nossa bandeira. Eu acho que o paraense ele tem muito orgulho de ser paraense. Tem as criaturas estranhas que não gostam, né? Fingem que não é. Em geral, o paraense ele é muito orgulhoso do que ele é, do que ele faz, do que ele tem como cultura, do sotaque. E o que eu acho que acontece é que lá fora, né, existe uma intimidação sobre isso, né? Porque o paraense ele tem uma cultura expansiva, né? A gente visualmente é mais extravagante, nossa música é muito forte, nossa música ela é muito quente e de muito contato físico também. Então, eu acho que em regiões mais frias, no sentido de contato humano, eu acho que isso pode assustar um pouco. Mas a gente não pode se intimidar, a gente sempre tem que levantar essa bandeira. No meu perfil, eu sempre está lá, né, na verdade, né, um guitarrista brega. Né, porque eu entendo o brega como uma coisa muito ampla, muito mais do que um gênero. Né? Eu acho que o brega ele é uma estética, ele é um conceito, ele é uma forma. E eu acho que isso abarca muita coisa, a gente faz entender muita coisa. E a gente precisa não ter vergonha disso. Sabe? Porque as pessoas lá fora não têm vergonha do que são. A gente também não tem que ter, sabe? Isso é um traço cultural. Né? Perfeito, perfeito. Cara, tá incrível. Tá incrível. Agora vamos lá, vamos mudar aqui. Vamos falar um pouco sobre o nosso merengue paraense. Que, inclusive, a nossa dança, ela só é aqui dentro do Pará. Não existe em lugar nenhum também. Não sei se você sabe disso, mas não existe essa dança do merengue em lugar nenhum do mundo. Ela é feita aqui, foi criada aqui. E fala um pouquinho do merengue pra gente. Vamos lá. Pois e essa questão da influência caribenha, né? O merengue, ele é um ritmo regional do Caribe. Né, e ele vai virar uma febre aqui no Pará a partir dos anos 50. Vai explodir. Muito pelos discos que eram traficados para cá, porque como funcionava? Os marinheiros saíam do porto de Belém, iam para o Caribe e para chegar na costa litorânea norte-americana. E voltavam de lá, paravam no Caribe e desciam para cá. Nessa passagem pelo Caribe, eles tanto pegavam discos do Caribe e traziam para cá, como pegavam discos do Caribe e levavam para lá. O merengue veio nessa leva. Veio muito merengue, muito merengue. E tem também aquela onda
das rádios que sintonizavam frequências caribenhas, mas assim, não sintonizavam tão bem assim quanto a gente imagina. A grande influência mesmo foram desses discos. E aí, o merengue começou a ser introduzido aqui, em larga escala. Ele começou a virar uma música típica de festas, né? Na época, os sonoros, né? Nos anos 50, nos anos 60, as aparelhagens ainda não eram como são hoje. Então, tinha os sonoros, tinha as festas, os bregões, né? As grandes festas que eram populares, elas eram só da periferia. Não existia esse tipo de festa no centro da cidade. Inclusive, os jornais da época noticiavam essas festas como balbúrdia, como coisas que não prestavam. Os jornais odiavam. Nessa onda, o merengue ele começou a virar sinônimo de tudo que era caribenho. Então, tu escutava, por exemplo, nos anos 80, tu escutava um Cadence Lipso, o cara dizia que era merengue. Mesmo não sendo merengue. O merengue ele virou, sabe, um grande guarda-chuva que abarcou tudo que era caribenho. Se tu reparares, quando a gente cita música caribenha, é sempre muito cúmbia e merengue. Cúmbia e merengue. Mas tem outros também, né? Tem outros ritmos. Vai pegar em 79, né? Vai ter o cassave, que vai dar início ao zouk, né? E aí o zouk, ele vai criar uma popularidade tão grande, ele vai furar essa bolha. Aí tu vai ter o zouk ali nos anos 80, e o zouk vai virar depois brega aqui, né? Nos anos 90, vai ter muita banda de brega tocando zouk. Mas aí o merengue, ele passa por essa regionalização, essa generalização, essa regionalização. Ele vai ser incluído também no que a gente conhece como lambada, né? Que vai ser um termo, uma gíria paraense, né? Que significa virote de cachaça, uma porrada, uma coisa muito intensa, uma explosão. Isso é uma lambada. Uma queda, tu pegou uma queda, uma lambada. E um radialista chamado Haroldo Caraciolo, que vai vir. A origem desse radialista é dos sonoros. Ele tinha sonoros, ele dava essas festas populares, então ele entendia o que o povo gostava. Ele vai começar a introduzir nos programas de rádio dele músicas caribenhas. Não só elas, vão ter músicas brasileiras também, músicas nordestinas e tudo mais. E ele, toda vez que vai tocar essas músicas, ele for tocar essas músicas, ele vai falar assim, tá na hora da lambada. Então o merengue, ele entra para a lambada. Ele é aglutinado ali. E, no final dos anos 70, tu tem o surgimento da lambada como gênero musical, que é ali com o Mestre Vieira. O Mestre Vieira vai lançar o primeiro disco de lambada, que é o Lambadas das Quebradas, volume 1. E aí o merengue ele se amálgama total com a música paraense. Ele vai estar presente na música do Pinduca também. O Pinduca vai utilizar muito merengue, muito merengue. Então, assim, o merengue ele se internaliza quase que como uma música regional nossa, mesmo não sendo. Sabe? Eu já vi pessoas falarem assim, cita músicas paraenses aí. O cara fala brega, carimbó, guitarrada e merengue. Então isso é muito louco, essa regionalização, sabe? A gente trouxe isso para a nossa cultura. E como tu falou, o merengue ele tem uma forma de ser dançada totalmente diferente. Assim como uma forma de ser tocada também, muito particular nossa. Sabe? Por exemplo, na guitarrada, a gente usa muito nas percussões as levadas do merengue. Né? E no carimbó também. No carimbó tem uma pequena variação ali e que é utilizada. E assim, se convencionou. Então, tu sabe que quando tu vai tocar guitarrada, a percussão vai ter que tocar merengue. Isso todo mundo já sabe. Sabe? Então, assim, e fala para mim um pouquinho dessa... Primeiro, mandar um beijo aqui para Ana Paula Pereira. Beijo, mestra. E, ai, caramba. Fala pra gente aqui um pouquinho dessa diferença de merengue e guitarrada. Tá. Bora lá. O merengue, ele é uma música caribenha. Ele tem origem na República Dominicana. Ele vai ser utilizado... o que vai acontecer com o samba aqui, que o samba nos anos 30... vai virar a identidade nacional do Brasil, no período Vargas. O merengue vai ser utilizado da mesma forma lá na República Dominicana, né? Pelo Trujillo, que foi um ditador de lá. Esse ditador ele vai pegar e vai transformar o merengue como um deles. E o merengue é a música nacional deles.
E o merengue ele vai chegar aqui, como te falei, pelos discos, e ele vai se misturar ali com guitarrada, com a lambada e tudo mais. Mas ele não é a lambada. Ele não é a lambada. A lambada, que surge em 1978, como música mesmo, como gênero musical, o que ela vai ter de elemento? Ela vai ter o carimbó, a jovem guarda, o choro, o próprio merengue e o mambo. Essas são as coisas, os elementos musicais que compõem a lambada. Ou seja, o merengue ele vai compor também a lambada, junto com outros gêneros regionais e nacionais. E nos anos 80, com os discos da Gravação, né, do nosso querido ex-governador Carlos Santos, ele vai fazer uma série de discos chamado Guitarradas. E o que seriam, a princípio, essas guitarradas? Seria a lambada tocada na guitarra. Então, o termo guitarrada vinha mais ou menos de uma forma tipo assim, pô, bora pegar aqui os instrumentos e bora fazer uma guitarrada aqui. Ou seja, era uma música para guitarra. Né? Assim como o pagode é um termo utilizado para quem vai fazer samba. No Rio de Janeiro, tu vai subir um morro, lá nos anos 30, e o cara fala, ó, a gente vai fazer um pagode hoje aqui. O pagode é a roda de samba, que em São Paulo vai virar um gênero musical independente. Então, assim, nos anos 80, a guitarrada surge já com uma variação do merengue, uma variação da lambada. E ela vai virar um gênero próprio. É na guitarrada que entra a influência da cúmbia. Ali nesses anos 80. Que o Aldo Senna vai utilizar muito. Né? Por exemplo, pega a música Solo de Crack, do Aldo Senna, é uma cúmbia. Né? E tem uma música chamada, inclusive, Cúmbia Senna. Então o Aldo Senna ele vai utilizar muito. O Vieira vai ter um disco de cúmbia nos anos 80. Então, assim, tem o merengue, aí tem o termo lambada, como qualquer tipo de música, seja caribenha ou não. Aí tu tens a lambada como gênero musical a partir de 1978 e a partir de 1981, 82, com o primeiro volume da série do Carlos Santos, tu vai ter a guitarrada. E aí tem até hoje. E a lambada vai pegar outro rumo. Vai ter o Beto Barbosa, vai ter o Kaoma. Cara, tu não tem noção da felicidade. Olha, eu já tava assim, esperando por essa live, mas tu tá surpreendendo de uma forma positiva. Tem vários aí, Josué, Lineker, Ana Paula Pereira, gente do Rio de Janeiro te assistindo aí. E, cara, tu tá superando as expectativas. Eu tô assim, eu tô quase emocionado aqui de ouvir tudo isso. De ter uma pessoa que tem esse vasto conhecimento, entendeu? De entender de fato o histórico, data. Cara, isso é fantástico. Fantástico. Pô, valeu, muito obrigado. Parabéns pelo seu entendimento. Que foda, que foda. Desculpa o palavrão aí, mas foda. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Pode continuar. Desculpa te interromper. Pois é. Então, basicamente, vão ser essas as diferenças entre o merengue, lambada e guitarrada, né? Obviamente, depois tudo isso também se mistura. Os anos 80, vai ser uma década interessante, né? Porque vai ser uma década de muita efervescência aqui, né? Tu vai ter a lambada se desenvolvendo por si só, né? Tu vai ter ali o Beto Barbosa estourando, né? Vai ter no final dos anos 80 o Kaoma. Tu vais ter a cena brega paraense que surge assim com tudo, com artistas assim absurdamente bons, né? E tu vai ter a cena da guitarrada. Vai vir o Solano, Aldo Senna, Oséias, que é lá de Tefé, do Amazonas. Tu vais ter o Marinho, que é um grande guitarrista. Tu vais ter, deixa eu ver quem mais, o Barata. Que o Barata. Barata, né? O irmão do Manuel Cordeiro. Tio do Felipe Cordeiro. Sim, Manuel Cordeiro vai ser produtor. Manuel Cordeiro vai ser produtor do Alípio Martins. Vai ser produtor do Arilou. Vai ser produtor de todo mundo nessa época. Sabe? E tu vai ter o próprio Arilou no final dos anos 80 pegando essa beira
ali da lambada. Então, assim, é uma época de muita efervescência e é curioso porque na primeira metade dos anos 90 some todo mundo, né? Eu Explode uma... tive a oportunidade de dançar no Arilô e conheci Caramba. o Manel Cordeiro através da banda Calypso e tal. Ah. Quando eu vi o Manel Cordeiro tocando, eu falei, cara, que isso? Que loucura é essa? Ele é fora de série. E aí, o pessoal falava assim, ó, você precisa ver o Barata tocando. Tipo assim, era uma briga eles dois, né? Precisava ver o Barata. Eu não vi o Barata tocando. Eu não vi. Ele já tinha falecido. Mas o Manel Cordeiro é um talento assim incrível, né? E que... Sério, virtuose mesmo. E, assim, isso que tu falou, outros músicos das antigas já me falaram também. Eles falaram, tu acha que o Manel Cordeiro toca muito porque tu nunca viu o Barata tocando. E todos falam isso, que o Barata era uma coisa assim absurda. Histórias assim, tipo de estúdio que eu já ouvi. Da música tá pronta e ele chegar de noite para tocar, para gravar a música. Então ele pedia para ouvir uma vez a música, uma segunda, na terceira ele já sabia como era a música, qual era o tom, quais eram os acordes, as sequências, já gravava tudo num take só, com solo, com base, com tudo e acabou. O Manuel Cordeiro a mesma coisa. São uns indivíduos fora de série. Assim, tu querer, inclusive, te comparar com eles é pedir para viver frustrado. Porque o cara nunca vai conseguir chegar naquele nível. Cara, que aula tá dando pra gente. Show. Então ali o merengue, a lambada, a cúmbia, né? Fala um pouquinho da cúmbia pra gente. Pois é, a cúmbia, ela se popularizou ali pelos anos 80, né? Ela começa a ter como posso dizer, um enfoque a mais. Ela começa a aparecer mais. Antes dos anos 80, tu não tem muita referência de cúmbia não aqui. A cúmbia é meio morta. E ela vai ter uma volta bem mais popular ali nos anos 2000. Né? A partir dos anos 2000, muita gente, principalmente da guitarrada, vai começar a usar muita cúmbia. Né? Por exemplo, o Félix Robato, né, ele tem aquele disco Equatorial Quente Úmido. É um disco todo feito em cima da cúmbia. Né? Mas, como eu sempre falo, a cúmbia é um fenômeno depois do merengue. Sim. Quando tá rolando merengue, é merengue de ritmos caribenhos. Merengue, mambo e bolero. São os 3 ritmos caribenhos que estão dominando dos anos 40 aos anos 70. Estão dominando. Anos 80, começa a estourar a cúmbia por aqui. Final dos anos 80, tu vai ter o zouk. E o zouk volta no final dos anos 90 também. Que aí o brega vai se apropriar muito do zouk, né? Tu vai ter o zouk do Rubi, tu vai ter a banda Calypso, o Dudu, né? Dudu. Música do Brasil, que primeiro saiu na Ana de Oliveira e depois a Calypso regravou, é um zouk. Loirinha da banda Calypso é um zouk também. E deixa eu te perguntar, essa levada aí eu não posso considerar como lambada ou como merengue, é um zouk mesmo. Musicalmente tem diferença. Tu chegou num ponto interessante, porque o Chimbinha, quando ele toca zouk, ele usa a levada da guitarrada. Sim. Entendeu? Sim. A bateria e a percussão tá fazendo a clave do zouk, né? Mas o Chimbinha, na guitarra, ele faz a levada da guitarrada. Né? Tem aqueles solos de Cúmbia do Amor, né? Enfim. No Cúmbia do Amor, ele faz uma batida similar à da cúmbia mesmo. Mas no zouk, quando ele toca zouk, ele toca com a levada da guitarrada. Ele não toca com a levada do zouk. Que é justamente essa mistura. Porque assim, tu não precisa tocar o zouk como ele é. Porque tu tá aqui, tu tá tocando uma coisa paraense. Né? Tu tá remodelando ele. E o Chimbinha entendeu isso, né? Muito sabiamente. É por isso que se regionalizou. Porque ele não, como é que eu posso dizer? Ele não se prendeu a moldes. Ele fez a onda dele. Sabe? Ele não foi aprender o zouk. Não, ele entendeu o que era o zouk e tentou fazer do jeito dele. E deu certo. Ficou assim, zouk com cara de Pará, né? Sim. Então... Sim. Que a gente, quando vai dançar esse tipo de música, a gente mistura lambada,
a gente mistura merengue, a gente mistura tudo, né? E aí é um caminho assim muito que, cara, que música é essa? Como é? Não, é um merengue. Por exemplo, eu dançava Dudu e eu dançava uma lambada com merengue, fazia uma misturada, né? É curioso isso. E isso se reflete na música também, porque a música ela vai misturando. Por exemplo, tu consegue colocar levada de carimbó na guitarrada. Funciona. Tu consegue colocar levada de merengue na guitarrada. Tu consegue colocar levada de lambada no carimbó, no merengue. Então tudo vai se misturando, tudo se mistura de uma forma muito específica aqui no Pará. Né? É tudo... Cara, é uma coisa complicada, porque assim, tu vai procurar na internet, tu não sabe como tocar a guitarrada, né? Não tem um método de aprenda a guitarrada em 10 dias, não existe isso. A guitarrada é uma coisa muito de vivência. Tu tem que estar lá e tu tem que viver a parada. Tu tem que tocar com a galera, tu tem que ir pro show, fazer a onda, conhecer o pessoal, sentar a bunda na cadeira e tirar de ouvido. Então, assim, se tu não tiveres essa vivência, a pessoa nunca vai entender para onde ela pode ir. Então, ela pode começar, por exemplo, isso eu estou falando estritamente da música, né? Que é o que eu domino. Ela não vai saber por onde ela pode ir e acaba ficando algo engessado. O que eu acho que é com a dança também. Eu acho que a dança ela tem muito da vivência. Muito de tu ir na noite, dançar, trocar experiência com quem sabe mais, sabe? Ver passos. E aí essas coisas elas acabam ocorrendo naturalmente, né? Tu sabe que ali, naquele ponto, tu podes utilizar, por exemplo, um passo do merengue, mas ali tu pode utilizar um da lambada e vai funcionar, porque tem um time, né? Show. Eduardo, ó, a gente vai salvar essa live e eu te pergunto, tem mais um tempinho pra gente ou não? Tenho, claro. Então vou fazer outra live aqui que a gente vai responder a galera, perguntas, o que eles tiverem aí de dúvidas para mandar pra gente, você vai responder essa galera aí. Cara, eu tô assim, maravilhado com tudo isso aí que a gente tá conversando, feliz mesmo. E no segundo vídeo eu já tenho um monte de convite para te fazer. Mas tá, vamos encerrar bora essa lá. live aqui e a gente já volta, que já tá aqui já tá dando o tempo aqui, limite. Vamos. De volta. Tá com eco agora ou não, gente? Pra mim tá de boa, tá normal. Fala aí, Eduardo, vamos ver se tá tudo ok aí. E aí, galera, como é que tá o áudio? Tá dando eco, Show. alguma coisa assim? Tá tudo ok? Tá show, tá show, tá show. Vamos lá então, galera. Agora é o momento de perguntas. Que vocês possam... Olha aí, Josué, cara, bora tomar uma cerveja juntos? Eu não bebo desde março, desde o início da pandemia não bebo. O Josué é um cara, um pesquisador também, professor de dança. Mandei mensagem para ele, disse que eu queria ele nessa live para poder te ouvir. E eu já tenho planos para vocês dois antes mesmo da gente fazer essa live. Eu vou fazer um grande evento aqui, eu espero que seja grande, né? Espero que eu possa realmente realizar esse evento de brega. Tem gente que quer te ouvir tocar, quero ouvir ele tocar. Já combinei também com ele que ele vai tocar aqui pra gente. Eu tô com brega. Beleza. E aí eu quero fazer um grande encontro de brega, um grande encontro da nossa cultura, né? E eu queria que você fosse um dos palestrantes desse grande evento aqui que eu tenho para fazer. E pra mim é uma honra. Você falasse, você e Josué juntos, que você ia falar ali da música e ele ao mesmo tempo pudesse estar falando da dança, assim, né? Que logo depois... né? E a gente fazer esse bate-papo todo filmado, todo gravado e depois transformar ele aí num documentário, mesmo que basicão, mas que com conteúdo muito rico, porque a nossa região precisa disso, precisa dessas informações, tanto do lado musical,
quanto do lado dança, né? Então, assim, antes da Não, gente música é já... utilidade pública. É utilidade pública isso. Tem que rolar. E pode contar comigo. Pode contar comigo que, se depender de mim, tô na onda também. Show. Então, em novembro, ali por... Se essa pandemia permitir, né? Eu tô pensando 15 de novembro, alguma coisa assim, aquele feriadão que a gente sempre tem. E vamos lá, tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta. A guitarrada pode ter tipo de influência do Nongobolo, acho que é assim que se pronuncia, ou do Congo? Se parecem muito as estruturas. Acho que é assim que se pronuncia, né? Não sei. Olha, o que acontece? Existem linguagens que elas são similares, né? Elas acabam conversando por si só. A princípio, né, não existiria essa influência. A influência básica da guitarrada está na Jovem Guarda, né, como eu sempre falo, no carimbó, no choro, que é por isso que ela é solada, porque o choro é solista, no carimbó, como eu falei, no mambo e no merengue. Aí, essas linguagens africanas, elas provavelmente podem ter influenciado o Caribe, ou sido influenciadas pelo Caribe, vice-versa, né? E, em algum momento, essa linguagem pode ter influenciado algum tipo de merengue ou cúmbia mais recente que possa ter sido incorporado na guitarrada. Mas, na sua origem, não tem essa influência. Mas, assim, a África, ela é a mãe de tudo, né, cara? Musicalmente, ela tá ali, tá presente, né? Muitos dos ritmos de percussão da África foram para o Caribe. Então, assim, e a gente tem influência do Caribe. Então, assim, a gente pode dizer que indiretamente tem uma influência. A base está na África sempre. Perfeito, perfeito. Está aí também presente na nossa aula aí outro também professor e pesquisador, Lineker Aires. Ele disse que é teu colega de infância, amigos de infância aí. Amigo de muitos anos, pô. Amigo do meu primo Pô, também. tá vendo? Ele do teu lado não te chamou para fazer essa live, ó. Tá vendo como são as coisas? Massa, ó. Rauan também é um grande profissional da área da lambada, da área do zouk. Ele é do Maranhão, hoje Pode mora crer. no Rio de Janeiro e também é músico. E é ele que te fez essa pergunta aí, ó. Rauan, massa, faz todo sentido. Vamos lá, galera, vamos perguntar, vamos interagir aí com o nosso convidado que tem aí a Pode resposta na mandar ponta da pergunta. língua. Cara, que incrível poder te encontrar. Vamos lá, Josuka, Aline, que pode mandar Rauan. Fala O aí. Lineker, pode falar. Não, pode falar. Já pergunto aqui. O Lineker ele fez uma pergunta lá na outra live. Que, na verdade, não. Ele comentou que o Júnior Rego afirma ter criado o Tecnobrega, né? Sim. E não é que ele tenha criado o Tecnobrega, mas ele é um dos caras ali que usa o termo Tecnobrega. Mas ele não criou, até mesmo porque, temporalmente, não teria sentido, porque o Júnior Rego ele surge com uma música chamada Tecnobrega em 2002. E em 2001 tu tem a banda Los Bregas, que é de Tecnobrega. E em 98 tu tem um disco lançado pela Gema, do Tony Brasil, que já tem Tecnobrega ali. Então, assim, pela linha histórica, né, temporal, não teria sentido isso. Não estou dizendo aqui que ele não fez, mas ele não seria o pai. Né? Ele não seria o pai do Tecnobrega. Sim, entendi. Inclusive, eu li numa pesquisa que o nome Tecnobrega foi dado pelo... Cara, Rosenildo Franco. Confere com as tuas pesquisas? Pois é, eu já esbarrei desse nome também. Porque o que acontece? Esses processos, eles são feitos por várias pessoas, nunca é uma só, né? Então, tem a galera da rádio, teve a galera dos estúdios, tem os músicos. Assim, eu já ouvi também essa versão. E eu acho que talvez seja ela a mais próxima do que ocorreu mesmo. Que o Rosenildo Franco, ele é um cara ligado a televisão, mídia, grava aí vários artistas também. Já tive a oportunidade de gravar com ele.
Foi ele o cara que desenvolveu a logomarca da minha companhia, que ele também é da arte gráfica, uma parada muito bacana. E vamos lá, e eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele por conta dessa pandemia aí, né? E ele Eu não é também tão não, queria entrevistar ele. E ele também não é tão ligado à rede social, então é mais presencial mesmo. Então estou esperando esse momento. Vamos lá. Qual a influência do merengue, Josué Moura? Qual a influência do merengue, guitarradas e lambada no brega? Olha, boa pergunta. É uma pergunta interessante mesmo. Porque assim, quando tu tem um brega pop, e o brega pop é o que ele vai dar o pontapé para o brega calypso. Mas ele não tem uma influência do merengue. Ele não tem uma influência do zouk, nem nada. Ele tem uma influência da guitarrada ali, porque o Chimbinha ele realmente bebeu nessa fonte. O Chimbinha ele tem um disco de guitarrada de 98, que é o Guitarras que Cantam, que é inclusive a música que era chamada da live, né? Sim, sim, então, sim. Assim, mas não tinha. Essa onda do merengue, do zouk, da lambada, influenciar o brega vai ser com a banda Calypso. A banda Calypso, ela vai colocar mesmo no brega essas influências. Aí vai ter brega que tem formato de zouk, brega com formato de merengue, brega com formato de cúmbia, brega com formato de lambada, de guitarrada. É mais ou menos isso. Me dá alguns exemplos dessas músicas aí pra gente ver, pra gente ter uma noção. Olha só, de zouk, na Calypso, tu vai ter Dudu, né? Que tá ali naquele álbum ao vivo deles, que é o segundo, né? Não é cronologicamente na numeração. Não é na numeração número 2, mas cronologicamente é o segundo álbum. Tu vais ter um zouk ali no... Outro zouk em Loirinha. Né? Loirinha. Que tem uma levada diferente. Tem uma levada diferente, realmente. Né? Esse é o zouk. Isso aí. Cúmbia do amor não precisa nem dizer, né? O próprio nome já fala, né? Que é uma cúmbia, né? Sim. Agora, de merengue, cara, eu não consigo lembrar o nome da música, mas tem uma. Eu acho que é no terceiro álbum da Calypso. Tem uma... Eu preciso voltar a ver o nome, que às vezes me fogem. Tá. Me fogem os nomes, mas tem de merengue também. Assim, eles vão utilizar tudo. Eu acho que essa é a grande sacada assim, que eu acho genial da Calypso. Eles pegam tudo que tem no Pará. Tudo, assim, eles não deixam faltar nada e jogam para o Brasil inteiro. E o Chimbinha foi muito esperto, né, na banda Calypso. Ele reuniu os maiores ali. Ele tava com o Manel Cordeiro, tava com uma galera, o Dedê, uma galera aí da pesada, né? Sim. E aí também uniu também com conhecimento lá de Recife. Eu esqueci o nome de um cara lá, um produtor musical muito bom também. E, enfim, uma parada muito bacana. Ele reuniu os melhores. Eu acho que isso deu uma diferença musical, né, pro Calypso. Né? Lá no Sudeste, cara, ninguém sabe o que é cúmbia, cara. Ninguém. Aqui a gente cresce ouvindo. Lá, se tu toca uma cúmbia, um zouk, o pessoal fica, o que é isso, cara? O que é isso que você está tocando? Então ele teve uma sacada de gênio. O mercado ele se alimenta de coisas novas. Não tem jeito. O mercado musical ele se alimenta de coisas novas. O Chimbinha trouxe um banquete de coisas novas. Porque o Pará não é conhecido. Ninguém sabe o que acontece no Pará. O pessoal vê a Dona Onete, vê assim, mas eles não sabem o que acontece. Tu chega... Olha, fizeram uma vez uma pergunta para mim se o termo carimbó vinha da palavra Caribe. Aí eu falei que não, que na verdade carimbó vem do Tupi-Guarani, que é carim, que é curimbó, né, que é tronco oco. Não tem nada a ver com Caribe. Então assim, as pessoas não sabem, porque é uma realidade muito distante delas. E a gente cresce ouvindo isso. Assim, tu pode até não ser músico, mas bate no teu ouvido, tu sabe dizer o que é. Sabe? Sim. Isso é genial. Perfeito. Quantas vertentes tem do gênero brega? Pô, essa é uma pergunta boa. Muita coisa, olha. Tem um brega dos anos 80. Ai, caramba, peraí. Eu aqui errado. Opa, agora, vai. Tem o brega dos anos 80, né? Alguns chamam de brega saudade, brega passado. Musicalmente falando, não tem uma definição para ele. A gente chama de brega dos anos 80.
Aí tu tem ali de 95 a 99, tu vai ter o brega pop. Né? De 99 a, sei lá, 2007, 2010, vai estar rolando o brega calypso. Só que o brega calypso ele vai caindo, né? Porque vai tendo a ascensão do tecnobrega. Aí o tecnobrega ele vai durar de 2001 a 2003, fortemente. A partir de 2003, 2004, ele começa a se modelar, a se modificar, vira melody, ou tecnomelody. Aí passa mais uns 2, 3 anos, vira electromelody. E nesse meio termo aí, nesse interim, tem o Cyber Tecnobrega, que eu não sei te dizer o que é. Até hoje eu pergunto para as pessoas, elas não sabem me dizer, mas eu já ouvi esse termo. E aí tu chega agora que tem um brega funk, né? Tem um brega funk lá do Nordeste. Recife, né? Que tá forte lá. O Nordeste inteiro, na verdade, está nessa vibe do brega funk. Mas aqui a gente também está fazendo, né? A nossa maneira. Então, é isso. E tu acha que o brega funk hoje vai influenciar na música brega do nosso estado? Já influenciou. Influenciou. Tem alguma banda, tem alguma gravação? Como é que tá? Olha, tem uns DJs, eu não sei te falar, tem um DJ, se eu não me engano, que ele tá fazendo um brega funk paraense. Mas eu não me recordo o nome dele. Né? E aí, eu acho que é uma questão de tempo da gente ter uma produção em massa de brega funk daqui. Sabe? Porque essas coisas elas ficam se realimentando, sabe? Acontece uma coisa lá, ela vai estourar aqui. E o que acontece aqui vai estourar lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque teve um amigo meu, inclusive assim, Jaime Arocha, não sei se você já ouviu falar, é um grande mestre da dança de salão. E eu perguntei para ele, que ele é um cara, ele é um crânio, ele é um gênio, para mim ele é uma maior referência da dança dentro do nosso Brasil. E eu perguntei para ele assim, como o brega hoje poderia ter uma expansão nacional, não só quanto música, mas como dança, né? E ele, tipo assim, deu vários exemplos, mas basicamente ele me trouxe uma resposta de um artista, que uma música que exploda no Brasil, que vire moda e que vire um chiclete na cabeça das pessoas, automaticamente mostre a dança e talvez o brega ele entre no mercado nacional, né? Porque o calypso, por exemplo, eu dancei no calypso, mas era um negócio muito caricato. Era uma dança para o palco. Não era uma dança para as pessoas dançarem lá embaixo, no chão, assistindo. Era performance mesmo. Era uma performance, sim. E o Tecnobrega, pela Gabi, né, veio também nessa levada de tremer o corpo, de se balançar. Também não dita como é o nosso brega, como a gente dança aqui, né? Então, assim, como eu te falei na outra live, né, que sempre o brega estava lá maquiado, tá? Sempre, não era o real, o nosso raiz, digamos assim, o que a gente dança nas festas. Sempre estava de uma outra maneira. E eu não sei se talvez assim a gente, por exemplo, vamos supor, dentro dessa tua proposta, que tu estás falando aí, que a gente possa reinventar aqui no Pará o brega funk com tecnobrega, fazer essa misturada e de repente explode, mas também ele vai estar lá maquiado por outras coisas e não a nossa raiz, né? Ele vai ter o anzol comercial, que é o funk, né, no nome. Sim. Então já não é só o brega, é o brega funk. Mas assim, não tem jeito. Não tem jeito, porque é indústria cultural, né? A música de massa, ela tem essa característica, ela se utiliza de pontos, de características, e ela precisa se vender, né? Ela precisa se tornar interessante de alguma forma. Eu acho assim que é um processo natural, vai acontecer. E eu não acho tão negativo o fato de que acabe utilizando outro termo. Porque são os meios que a gente utiliza para sobreviver com a cultura, com a música. E eu acho também que é uma situação inevitável, uma hora vai acontecer. Agora tem uma ressalva sobre o fato da gente não ter, como eu posso dizer, assim, por exemplo, a Calypso acabou o brega Calypso no Brasil, né?
Sim. A Gabi sai do cenário, acaba o Tecnobrega no Brasil. E eu acho que é porque a gente não monta como posso te falar, seria um movimento. Por exemplo, o funk é um movimento. São vários funkeiros que tu conhece nacionalmente. Então, assim, um funkeiro sai de moda, tem mais 10. Um sertanejo sai de moda, tem mais 10. Aqui não, a gente sai e acaba não levando a galera, sabe? Não leva A junto. Bahia já mostrou isso, a Bahia já ensinou que tu tens que te ajudar, por mais que tu odeies o cara, tu não suporta o cara. Vai e ajuda ele, cara. Faz ele fazer sucesso também, porque o sucesso do outro é o teu sucesso também. Não tem essa, não tem essa. Então, assim, a gente precisa de um movimento. Olha que louco, não existe a festa de aparelhagem como ocorre aqui no Pará, no resto do Brasil, cara. Imagina a galera vendo a festa de aparelhagem com toda aquela parafernália, uma nave que parece um Megazord, sabe? Parece um Transformer. Cara, ninguém viu isso. Isso é uma coisa super fantástica que a gente está acostumado. Tinha que vender isso para o país inteiro, junto com as bandas, sabe? E vai. A gente falta a gente acordar para isso, sabe? Entender que a gente precisa de todo mundo. Uma andorinha só não faz verão. Caramba, falou tudo, tudo. Que foda. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Talvez isso possa ser positivo ou também não, enfim, não sei. Mas, por exemplo, a bachata, dentro da nossa linguagem da dança, explodiu a bachata sensual. Né? Não sei se você já ouviu falar. Explodiu a bachata sensual. E qual era a bachata sensual? O que é a bachata sensual? Pra gente, eram movimentos de bachata e tinha ali uns movimentos meio parecidos com o zouk na nossa dança, né? E aí, pô, explodiu no Brasil, todo mundo querendo aprender a bachata sensual, mas logo depois os próprios profissionais começaram a falar assim, ó, tem essa bachata aqui, mas digamos assim, essa é uma bachata fake. O que vocês têm que aprender é a bachata dominicana. Aí as pessoas começaram a migrar para a bachata dominicana, né? Eu não sei se talvez tivesse esse poder, digamos assim, um estouro do brega funk e, ó, beleza, vocês estão entendendo o que é o brega funk, mas, ó, lá em Belém é o brega, lá é a raiz. Eu acho muito difícil. Vou te dar um papo. O pessoal lá do brega funk, eles dizem que lá que surgiu o brega. Entendeu? Assim, eles não dão os créditos para cá, não. Eles falam que o brega funk tem origem no brega e o brega surgiu lá. Entendeu? Aquele velho papo, eles tentam pegar o que a gente tem aqui e, assim, em parte é culpa da gente. Porque se a gente formasse um movimento organizado, se produzisse e metesse a cara para fazer lá fora, rolava. Isso já era para ter acontecido várias vezes. Toda vez que um artista paraense estoura sozinho, é um mau sinal. Ele tem que estourar com todo mundo. Então, assim, os caras lá de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brega Funk. Sim, Recife. É de lá, né? E eles estão defendendo o que é deles. Né? Eles não estão interessados, assim, da gente aqui. A gente que se vire, entendeu? Eles estão querendo fazer a onda deles. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Perfeito. Vamos lá. Desculpa. Pergunta da Ana aqui. Poderia ser chamado de zouk paraense? Não. Porque o zouk dança de salão é totalmente diferente. É certo chamar o que de zouk? Tô confusa, socorro. Então, o brega, né? O zouk na nossa prática é aquela música que veio das Guianas, tem o Zouk Love, né? Aquele zouk, uma batida mais lentinha, enfim. E aí tiveram alguns profissionais da área da dança, um profissional, quer dizer, ele criou um zouk, uma dança zouk. Então ele pegou a lambada, a dança da lambada, e introduziu no zouk. Então quando o povo da dança de salão fala de zouk, não é o zouk que você se refere, de Dudu, essa levada. É aquele zouk com a batida das Guianas. E hoje a gente chama de zouk brasileiro, porque é o zouk brasileiro, enfim. Então ela tá meio confusa por conta disso.
Olha, eu geralmente falo que o zouk que a gente toca aqui é zouk paraense. A gente toca do nosso jeito, então é paraense, né? Está fazendo aqui. Beleza, olha aí, tem gente falando contigo aqui, o Nero Matos. Lei Eduardo, fala, mano, quanto tempo? Fala, fala. O que mais? Talice. Ai, não, já. Os dançarinos deles dançavam dança do povão. Não sei, acho que eu perdi. Vamos lá. Vocês acham que o Brega não tem tanto reconhecimento por ter várias músicas plagiadas do hit nacional, internacional, perdão? Olha, sempre fizeram versões, né? Tanto aqui no Pará quanto fora do Pará. Eu pego um bocado de artista nacional, vou dar um exemplo. Leandro e Leonardo. É Leandro e Leonardo? É Leandro e Leonardo. Lá nos anos 90, né? Uma música deles super famosa, né? Acho que é deles, que é Deserto, onde eu atravessei, você me viu passar, né? Uhum. Se eu não me engano é deles, né? É uma versão. É uma versão Sim. da gringa. E nunca ninguém reclamou disso. Entendeu? Eu posso te dar, Paula Fernandes fez versões a mil aí de música, os sertanejos fazem direto. Então, acho assim, não é a questão da versão que faz com que não faça sucesso lá fora. Talvez uma falta de estratégia local, né? De disseminar a música. E talvez falta de interesse do pessoal lá fora também. Eu acho que são dois problemas, a falta de estratégia de mercado e a falta de interesse. Mas eu não acho que a questão das versões seria um problema, porque se tu for olhar o brega, o tecnobrega, tem muita produção autoral também. Tem Sim. muita produção autoral. Então, assim, fica elas por elas, né? Uhum. Beleza, o Josué aqui comentou, a lambada virou patrimônio imaterial de Porto Seguro. Culpa nossa. Porra. Cara, não sabia dessa. Lá eles... que rola, né, o papo do Beto Barbosa ter vendido a lambada, não sei o que lá. E aí ficou... hoje em dia, a lambada, ela virou uma dança mundial, né? O mundo todo tá dançando, né? Com a maneira deles, modificou muito. A lambada paraense não existe mais. A nossa lambada dança não existe mais. Eles criaram outro tipo de forma de dançar mesmo. E então, assim, e lá os grandes nomes estão lá na Bahia, né? Estão lá e a gente perdeu a nossa lambada, assim, digamos assim. Tanto dança quanto música. Eles estão lá ganhando dinheiro, investindo na música, investindo na dança, e a gente aqui deixou escapar pelas mãos, né? Complicado. Vamos lá. O Elton O Grande. O caráter efêmero na carreira de alguns artistas do brega tem a ver com empresários do ramo, com o público querendo sempre novidade, ou é por outros motivos? Assim, porque quando tem que entender mais ou menos como funciona esse mercado. E aí, né, eu tenho que explicar um pouquinho antes para falar isso. O que rola? O mercado do brega, que agora é o mercado do tecnobrega, né? Ali no início dos anos 2000, ele se baseia principalmente por ser um mercado totalmente autoral e fora do circuito integrado do mercado nacional. É um mercado independente. Ele rola por si só. As pessoas gravam suas próprias músicas. Não tem selo, não tem distribuidora, não tem gravadora, não tem nada, não tem empresário. Então, assim, é efêmero porque, assim, eles fazem uma música quase que feita para passar. Eles fazem uma música essa semana, sabendo que semana que vem vai ter outro hit. Isso, assim, não é que seja ruim, é só uma característica de mercado. Porque as aparelhagens, elas precisam de música nova toda semana. Então, essa produção musical tem que também ser semanal. E eles entendem essa lógica, e eles produzem nesse modelo. Então, eles não se importam muito com efemeridade.
Até mesmo porque existem artistas nacionais que são efêmeros. Eles só conseguiram uma dimensão maior por um curto período. Então, o que eu coloco é mais ou menos isso. O tecnobrega, não é bem a questão do artista ser efêmero, mas tem que entender um modelo de mercado que ele está inserido. O modelo de mercado do tecnobrega, né, que inclui o brega e tudo mais, é um modelo muito dinâmico, pragmático e imediatista, que a grana circula. Essa é a intenção. Perfeito. É para ser assim. Show! Vamos lá, vamos para as últimas perguntas aqui. Boa noite. O termo brega, para as pessoas, ainda soa como sinônimo de cafona? Eu acho que não no Pará. Acho que aqui nunca... Teve seus momentos ali nos anos 80 e tal, mas aqui no Pará é outra coisa. O brega é outra coisa. E o tecnobrega no Rock in Rio? O cara comentou aqui. É uma pergunta ou uma afirmação? Não, uma pergunta. E o tecnobrega no Rock in Rio? Não sei se já teve tecnobrega no Rock in Rio. Teve no Pará Pop ano passado. E aí teve vários pontos, tanto no palco, mas com palcos espalhados pelo local, rolando guitarrada, rolando brega, tecnobrega. Eu achei sensacional. Assim, só o fato de ter, assim, Pará Pop, né? Querer mostrar essa cena significa que alguma coisa interessa, sabe, da nossa música. Isso é bom para os negócios, né? Isso é bom para o artista, a visibilidade. O Rock in Rio é um dos maiores festivais do mundo de música. E estar lá significa que, mercadologicamente, você está sendo atraente, né? Você está gerando uma demanda. Então, eu achei sensacional, né? Teve amigos meus que estavam lá, então eu achei fantástico mesmo. Pô, incrível. Show. O carimbó é patrimônio cultural brasileiro, teve guitarrada, e é isso aí. Vamos lá, então vamos encerrar aqui a nossa live. Eu queria mais uma vez agradecer, e eu tenho certeza que esses caras aí que estão te assistindo, daqui a pouco vão estar te chamando para bater um papo também, por live, enfim, e já deixo o convite aberto justamente, que, pô, cara, foi incrível, eu tô assim, de boca aberta, aquele emoji do WhatsApp, né? Boca aberta para todo o teu conhecimento e a tua pesquisa. Então, Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer e te parabenizar pelo trabalho incrível que você tem, né? E, pô, cara, eu tô sem palavras para você, sinceramente. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre quero falar sobre isso. É minha dívida social, né? Quanto ao ter me formado, ter passado por uma universidade do Estado, pesquisar. Eu acho que o meu compromisso é justamente disseminar a cultura daqui, eu e tantos outros artistas, e também no ramo da pesquisa, democratizar esse conhecimento. Eu quero que todo mundo saiba, que todo mundo possa saber aquilo que está ouvindo. Então, sempre que quiser, sempre que qualquer um quiser, pode me convidar ou pode vir falar comigo no direct, que eu respondo sempre todo mundo, eu dou dica de livro. É só vir falar comigo e muito obrigado mesmo. Pô, bacana. Então, ó, não esquece que tu tá devendo a música pra gente aí. Bora lá. Vamos lá, galera. Compartilha a live aí, que ele vai tocar pra gente. Muito bacana, muito show. Dá pra ouvir aí? Tá? Thank you.
Uou! Sobe o coração aí, galera. Põe aplausos, põe palminhas. Cara, que foda. Tu toca em alguma banda? Como é? Cara, eu toco só, né? Eu tenho meu próprio trabalho, né? Eu tenho um trabalho autoral de guitarrada, uma guitarrada mais moderna, com seus eletrônicos. Tem música minha no Spotify, quem quiser ouvir é só procurar lá Eduardo Barbosa no Spotify, que tu vais achar. Tá. Eu também sou guitarrista do Clube da Guitarrada, né? Que é um clube que reúne todos os guitarristas de guitarrada, ou quase todos, né? Guitarristas de guitarrada de Belém. Ele rola desde 2017 e as festas ocorrem todo primeiro domingo do mês no Espaço Cultural Apoena. Agora não, por causa da pandemia, mas assim que retornar, vamos estar lá. Qual é? Todo domingo? Todo primeiro domingo do mês. Clube da Guitarrada, lá na Apoena. Eu sempre tô lá. E já fui lá aí, tocando sempre também. Já fui no Apoema, acho que foi quinta-feira lá, eu esqueci a banda que toca lá. Dia de quarta toca o Farofa Tropical, na quarta-feira. Não, foi quarta-feira, Farofa Tropical, essa banda mesmo. Eles inclusive tocam com a gente no Clube da Guitarrada. Eles fazem parte do clube. Legal. Bacana, e aí, show. Essa onda aí. Olha aí, a galera comentando, mandando os aplausos. Conhecimento muito relevante para todos nós profissionais da dança. Parabéns mesmo. Edu, forte abraço, amigo. Tem resposta para tudo, muito inteligente. Melhor live da quarentena. Parabéns, Homem Sem Classe. Incrível, adorei, gente. Parabéns, top. Teve uma pergunta aqui, se perguntar como faz dinheiro, ele vai te dizer a fórmula. Se eu soubesse, eu tava ganhando. Cara, muito bom. Matt Fish, Eduardo, Poema Show, salve. Cara, que incrível. Farofa Tropical é muito boa também. Pô, que bacana. Pô, fico muito feliz mesmo. Adoro o Eduardo. Toca, rolou um dança pra gente. Mas a gente vai fazer aí algumas coisas aí. Mas que show. Pô, obrigado por disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento com a gente. E a gente vai aí propagar essa live aí para mais e mais pessoas poderem conhecer. Deixar um recado. Só deixar um recado. Quem quiser saber mais do meu trabalho, pode me acompanhar no meu Instagram, né? homem.sem.classe. E lá tem material meu tocando, foto, tem os trabalhos de pesquisa que eu tenho. É um trabalho ilustrado da música paraense, então tem sobre a guitarrada, tem sobre o brega, tem sobre o carimbó. Estou produzindo agora, junto com a Jasmina Costa, que é a ilustradora que faz, né, as ilustrações, sobre a guitarrada agora no século XXI. Então, assim, querendo saber mais, querendo se entender mais qual é o meu trabalho de pesquisa, de música, de composição, lá no Instagram do Homem Sem Classe. Seguir esse daqui, né, no caso, que está aqui na live. Sim, isso aí.
E galera, vamos lá, vamos seguir o trabalho dele, que é fantástico. Vocês puderam conhecer quem estava desde a primeira live. Como é que essa cabeça aí consegue ter tanto conhecimento da nossa cultura, e a gente precisa de pessoas como você, pô. Outro dia eu estava assistindo a reprise um evento, né, dos 50 anos do Brega, né? E lá estava eu esqueci o nome de um pesquisador, de um historiador. Né? Maurício Costa? Maurício Costa. Só que assim, aí eu falei, pô, ele é pesquisador, e comecei a pesquisar sobre ele, e ele também fala muito sobre a história do carnaval, de modo em geral, né? Sons do Pará, isso, me lembraram aqui, Sons do Pará. Só que aí o que acontece contigo, por você ser músico, o caminho abre para todos os lados, para a gente entender sim. De fato, né? Então, tipo assim, o historiador não vai ter o conhecimento musicalmente. Então, tipo assim, essa live aqui foi tão rica que, assim, até para mim, né, que já estudo já o Brega e busco estudar, fica confuso. A gente, cara, Dudu, como é? Loirinha, o Zuki, o que é? Então é muita pesquisa e muito entendimento real para a gente saber o que é o que, né? Então, cara, assim, é fantástico o teu trabalho. Eu só tenho que enaltecer e manda para mim também o link da tua música no Spotify. E vou colocar lá nos meus stories para a galera que acompanhou aqui também, enfim, baixar, colocar nas suas playlists para a gente poder dançar aí a tua música. Eduardo é cultura, obrigado. Olha aí, Eduardo é cultura. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo conhecimento incrível. Comecei a seguir desde que vi sua postagem sobre o carimbó. Olha lá. Isso aí. Pode crer. Parabéns, eu fico sempre muito agradecido, muito feliz de perceber esse retorno de quem acompanha o trabalho, de quem consome, né? Porque se as pessoas estão consumindo, se as pessoas estão interessadas, significa que há demanda, né? As pessoas querem, né? Então isso me deixa feliz, né? Saber que existe um retorno por parte das pessoas e que elas estão realmente interessadas nisso. É o que me motiva. Beleza, pô. Então, Eduardo, a gente vai ficando por aqui. Estou procurando aqui uma tesoura, que hoje eu tô sem suporte. E aí tá só fita durex meu celular aqui preso. Mas, pô, vamos lá. Muito obrigado, de coração. Valeu. Espero que vocês tenham gostado, galera. E a gente vai aproveitar isso aí da melhor forma possível. Valeu, irmão. Pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pelo retorno. E qualquer coisa, eu tô aí. Dúvidas, falem comigo que eu sempre respondo todo mundo.